Eu quero que vocês escutem isso com muita atenção. Olha, Aliás, eu não acho. Eu tenho certeza que tu tem problema mental. Eles estão brigando entre si. Você é louco ou come merda? Tu já viu católico brigar entre si? Eu tô brigando com um infeliz, desgraçado ou mais de um membro desse movimento nefasto chamado RCC, que não tem nada de católico. Ele mesmo se assume que nasceu no protestantismo. Portanto, eu tô discutindo com um filho do demônio da RCC, que não tem nada a ver com o católico, tá? Então, se tu não tiver merda na cabeça, tu compreendeu o que eu quis dizer aqui. Mas se tu quiser continuar com a merda na cabeça igual o camarão, continua aí. Aliás, tu é protestante. Já nasceu com merda na cabeça mesmo, então continua. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Você já sabe o que é que tá por vir. Pense fora da caixa, seu filho de Lutero. Filhos de Lutero, estamos de volta, mais uma vez, para mostrar esse mundo colorido que é o mundo da Santa Igreja Católica Romana. O motivo pelo qual eu coloquei aquele áudio logo no começo é para que vocês tenham uma ideia do que eu realmente pretendo mostrar aqui. Porque uma coisa que os nossos opositores eles gostam de nos atazanar, encher o nosso saco, é falando que nós não temos unidade. É falando que toda denominação protestante prega um Jesus diferente, toda denominação protestante surge de briga, sai um pastor, se revolta com outro e funda outra igreja, e nós não temos unidade de doutrina, de pensamento, e eles dizem que cada igreja é uma denominação diferente. Enfim, eles batem nessa porrada de espantalho para dar a entender que eles são perfeitos, homogêneos, eles concordam em tudo, em absolutamente tudo. Mas nós não podemos ter divergências, que é Babel, é bagunça, é desunião, o protestantismo é a coisa do Satanás, né? Só que o que acontece é que eles são piores do que nós, certo? Porque existe uma coisa que você precisa saber. Há dois tipos de unidade. A unidade estrita e a unidade necessária. A unidade estrita é aquela que os indivíduos de uma comunidade ou segmento religioso, eles têm o pensamento de colmeia. É aquela que eles pensam igual em absolutamente todas as coisas ou em praticamente todas as coisas. Isso é a unidade estrita. A unidade necessária é aquela que existem divergências, é aquela que há diferença de pensamento em alguns conceitos, porém, naquilo que é fundamental, naquilo que é importante, naquilo que é inegociável, há uma unidade restrita. Então, esse é o problema dos católicos. Eles alegam ter unidade estrita, mas eles não são unidos. E eles alegam que nós não somos unidos, mas nós somos unidos no necessário. É claro que há babacas, há idiotas, certo? Em todos os segmentos. Há gente que é extremista em vários graus de pensamento, inclusive no meio protestante. Isso a gente não vai negar. Porém, eles são uma minoria barulhenta e é uma minoria insignificante. Eles não servem como parâmetro, eles não servem como regra de medir para dizer que nós somos desunidos, que nós somos divididos e tudo mais. Vocês vão ver nesse vídeo o que é a divisão de verdade. Vocês vão ver nesse vídeo o que é aquilo que eles vivem escondendo de nós, escondendo de você, que eles não mostram. Eu vou mostrar para vocês o que é a hipocrisia da falta de unidade católica que eles escondem, mas arrotam aos quatro ventos, que são unidos em todos os aspectos. Vamos começar? Bora! Eu havia mencionado o Concílio Vaticano II no meu vídeo em refutação ao ex-pastor, o ex-pastor e as baratas, né? Porque é o seguinte,
eles falam que nós seremos salvos, certo? Mas é óbvio, eles sempre têm que dar uma puxada para a sardinha deles, certo? Então o motivo pelo qual eu não trouxe no vídeo antigo é justamente porque eu queria abordar sobre esse assunto de unidade aqui. Porque olha só o que é que eles falam, ó, unitatis redintegratio 3. Contudo, os irmãos separados, quer os indivíduos, quer suas comunidades e igrejas, não gozam daquela unidade que Jesus quis prodigalizar a todos os que regenerou e convivificou num só corpo e numa vida nova que a Sagrada Escritura e a venerável tradição da igreja professam. Porque só pela Igreja Católica de Cristo, que é o meio geral de salvação, olha a malandragem, pode ser atingida toda a plenitude dos meios salutares. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, a cuja testa está Pedro, com o fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. É necessário que a ele se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus. Este povo, durante a peregrinação terrena, ainda que sujeito ao pecado nos seus membros, cresce incessantemente em Cristo. É conduzido suavemente por Deus, segundo os seus misteriosos desígnios, até que chegue alegre à total plenitude da glória eterna na celeste Jerusalém. Então vejam, eles estão dizendo aqui que apesar de sermos salvos, sermos instrumentos de Cristo, e o Espírito do Senhor se vale de nós para a salvação das almas, nós não temos unidade. Nós não prodigalizamos daquela unidade que só na Igreja Católica nós podemos achar, né? O que acontece? Malandramente, eles vão dizer que, apesar de tudo, nós ainda temos uma deficiência. Nós não temos unidade. Beleza, então. Se nós não temos unidade, eles têm unidade, correto? Beleza. Nós vamos mostrar agora o que é unidade nesse vídeo. Se preparem para uma amostra concreta do que é unidade de verdade. Vamos lá. 1. Tradicionalistas versus sede-vacantistas. Para deixar vocês inteirados do que é um tradicionalista e um sede-vacantista, basicamente eles têm uma linha de pensamento bem parecida, né? Eles são ferrenhos críticos ao Concílio Vaticano II, certo? Inclusive tem a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que é ferrenha crítica do Concílio Vaticano II, eles detonam o Vaticano II, né? E os sede-vacantistas também. Porém, existe uma diferença entre eles dois. Os tradicionalistas, apesar de criticarem o Concílio Vaticano II, eles aceitam a autoridade do Papa e tudo mais, embora haja alguns que sejam bem radicais. Inclusive aquele cara que eu mostrei no vídeo, ele é um tradicionalista, mas ele considera o Concílio Vaticano II uma seita, né? E eu vou mostrar outros que falam sobre o Concílio Vaticano II ser um movimento chamado de evento macabro. Vocês vão ver. Mas a questão aqui é que os sede-vacantistas, eles afirmam que a partir de Pio XII, embora alguns considerem a partir de João 23, a sé está vacante, ou seja, não existe mais papa a partir daquele momento. Porque a partir daquele momento ali, os papas são falsos, são antipapas e são usurpadores do trono papal, porque estão ensinando coisas heréticas contrárias à tradição católica romana predecessora. Com isso, nós vamos ver o que é que dizem os tradicionalistas a respeito dos sede-vacantes. Nós vamos ver aqui o que é que eles falam sobre os sede-vacantes. O site da Associação Cultural Monfort diz o seguinte sobre o sede-vacantismo. O sede-vacantismo é condenável sempre, porque necessariamente todo sede-vacantista é cismático, se não herege. Não há poder na terra que possa declarar que um papa perdeu a autoridade. Se houvesse um poder assim, as chaves da igreja estariam não com Pedro, mas com esse poder. Por isso, o conciliarismo, tese que afirma a superioridade do concílio sobre o papa, é condenado pela igreja. Veja, eles estão dizendo que os sede-vacantes são hereges. Por quê? Porque eles afirmam que a sé está vacante e eles dizem que os papas perderam o poder porque caíram em heresia. Mas sabe qual que é o problema? Os sede-vacantes têm razão. Os sede-vacantes estão cobertos de razão. E isso eles escondem. Por quê? Porque, na minha humilde opinião, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Os sede-vacantes, em toda essa bagunça católica romana que eu vou mostrar aqui, são os únicos que realmente pensam dentro da religião. Por quê? Porque eles provam, com base nos próprios documentos papais, que a Igreja Católica Romana não é mais a mesma de antes.
Agora vejam o que é que os sedevacantistas dizem sobre si mesmos e como é que eles falam a respeito de tradicionalistas que viram sedevacantistas. O site Controvérsia Católica vai dizer assim: o sedevacantismo está fundamentalmente alicerçado em uma verdade teológica básica, que ninguém disputa. Para ser um membro da igreja, alguém deve 1. Ser batizado e 2. Professar a fé católica. A heresia pública destrói a última condição. Você perde automaticamente a qualidade de um membro da igreja e, com ela, se você for clérigo, seu ofício ou autoridade. A eleição de Jorge Mário Bergoglio pelo conclave de março de 2013 marcou uma reviravolta nessa disputa, devido à torrente aparentemente interminável de declarações públicas ultrajantes que Francisco tem feito desde então. Quem sou eu para julgar? Segurança doutrinal não é possível. Não há um Deus católico. Proselitismo é nonsense e assim por diante. Muitos tradicionalistas finalmente abraçam o sedevacantismo e muitos mais encontram considerado fazer o mesmo. Então veja, ele está dizendo que tem tradicionalistas que viram sedevacantistas por causa das bobagens ditas, não somente por esse Papa, mas também por outros papas anteriores a Bergoglio ou o Papa Francisco, né? Mas olha só o que é que diz esse seguinte catecismo sobre os sedevacantes. O artigo supracitado vai dizer o seguinte: os sedevacantistas são cismáticos? Não, pois não negam o poder de jurisdição do sucessor de Pedro. Só dizem que X ou Y não é Papa. Os sedevacantistas são hereges? Não, pois não negam nenhuma verdade de fé. É verdade que haverá sucessores de Pedro até o fim do mundo, mas não é verdade que o interregno não se poderia prolongar. Então veja, enquanto a Montfort vai dizer que os sedevacantistas são hereges, esses católicos aqui, do Apologética Católica, vão dizer que eles não são hereges. Então veja, a primeira demonstração de inconsistência a gente já vê aqui. Porque uns dizem que eles são hereges, outros dizem que eles não são hereges. Aí fica a questão, eles são ou não são hereges? Obviamente os sedevacantistas não se consideram hereges, e na minha humilde opinião, disso vou repetir, eles são os únicos pensantes nessa bagaça toda. Mas as divergências continuam. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui. 2. Veterocatólicos versus tradicionalistas. Para quem não sabe, os veterocatólicos surgiram de um cisma que apareceu na Igreja Católica Romana no século XIX, por conta da promulgação de 2 dogmas, a Imaculada Conceição de Maria e a infalibilidade papal. E aconteceu que os católicos dissidentes da chamada União de Utrecht, eles fizeram os artigos de fé se opondo aos decretos do Concílio Vaticano I, por conta deles violarem a regra de São Vicente de Lérins, principalmente a Imaculada Conceição e a infalibilidade papal. Eu vou trazer aqui os 3 primeiros artigos da Confissão de Fé dos católicos dissidentes da União de Utrecht, para que vocês entendam no que é que se baseia a questão do cisma veterocatólico ocorrido no século XIX. Observe o que é dito. A declaração de Utrecht vai dizer o seguinte, nós aderimos fielmente à regra disposta por São Vicente de Lérins nestes termos. Aí eles citam a declaração em latim. Deve-se manter aquilo que é crido desde sempre, por todos, em todos os lugares, pois isso é bom e verdadeiramente católico. Por essa razão, perseveramos em professar a fé da Igreja primitiva, assim formulada nos símbolos ecumênicos e especificados precisamente pelas decisões unanimemente aceitas dos concílios ecumênicos, mantidas na Igreja indivisa dos primeiros 1000 anos. Portanto, nós rejeitamos os decretos do assim chamado Concílio do Vaticano, que foram promulgados em 18 de julho de 1870, concernente à infalibilidade e o episcopado universal do Bispo de Roma. Decretos que estão em contradição com a fé da Igreja Antiga e os quais destroem sua constituição canônica ao atribuir ao Papa a plenitude de poderes eclesiásticos sobre todas as dioceses e sobre todos os fiéis. Ao negarmos essa jurisdição primacial, nós não queremos negar o primado histórico, o qual diversos concílios ecumênicos e padres da Igreja Antiga atribuíram ao Bispo de Roma ao reconhecê-lo como o primus inter pares. Também rejeitamos o dogma da Imaculada Conceição promulgado por Pio IX em 1854, em discordância com as Sagradas Escrituras e em contradição à tradição dos primeiros séculos. Então, vejam, eles estão dizendo aqui
que dois dos mais importantes dogmas promulgados na Igreja Católica Romana daquele momento histórico estão em dissonância com a tradição e com as Escrituras. Agora fica a questão, por que é que eles afirmaram isso? Simples, porque de fato estava. Só que a questão aqui é que aqueles católicos daquela época, eles não tinham a mente bitolada pela cauterização da subserviência, não tinham a mente lavada como Inácio de Loyola, com o seu lema ridículo, acredito que o branco que vejo é preto, se a hierarquia da igreja assim o disser. Só que o que acontece? Por conta disso, eles provocaram o cisma veterocatólico na Igreja Católica Romana e eles não ficaram muito bem vistos. Tanto é que, olha só o que é que dizem os tradicionalistas sobre os veterocatólicos. A já citada Montfort vai dizer o seguinte sobre eles, ó. Os veterocatólicos se tornaram hereges ao recusarem o dogma da infalibilidade pontifícia, ao qual eles se haviam oposto no Concílio Vaticano I. O fato de que eles apoiem a missa de sempre não os exime de sua heresia antipapal. Também não basta aceitarem os 7 primeiros concílios. Devemos aceitar todos os concílios dogmáticos infalíveis da Igreja, caso contrário se caia em heresia. Deve-se tomar muito cuidado para não cair em heresia, quer para não cair no cisma. A defesa da missa antiga não pode levar à revolta contra a autoridade papal a ponto de separar-se da igreja, que é o erro atual dos chamados sede-vacantistas, que de fato estão em cisma. Logo, veja só, a Associação Montfort está matando 2 coelhos com uma cajadada só. Está acusando tanto os veterocatólicos quanto os sede-vacantistas de heresia de cisma. Então veja, isso aqui é a igreja una deles. Isso aqui é a unidade gloriosa, maravilhosa, que eles arrotam os 4 ventos que eles têm, né? E é isso que católicos de internet, católicos de rede social, vivem dizendo, ai, a igreja é una, a igreja é una. Olha aí o exemplo da unidade aí deles, ó. Olha aí o exemplo. Mas calma, vocês acham que acabou? Vou trazer mais pérolas da unidade católica aqui, vamos lá. 3. Todos os anteriores versus carismáticos. Para que vocês tenham uma ideia do que é, a renovação carismática católica é basicamente o patinho feio do catolicismo romano. Eles são uma cópia descarada dos pentecostais protestantes e eles são rechaçados por todos os anteriores que eu citei. Para que vocês tenham ideia de como é que surgiu a renovação carismática católica, eu vou deixar o próprio catolicismo falar. O site O Catequista vai dizer o seguinte sobre o surgimento da cópia descarada dos pentecostais protestantes. Olha só. O artigo RCC e sua origem protestante. Algum problema? Diz o seguinte: a RCC nasceu da experiência de jovens católicos americanos que costumavam se reunir para orar com protestantes, pentecostais, anglicanos e episcopalianos. Até que um dia, em um retiro, depois de muito pedir para que o Espírito Santo descesse sobre eles, receberam o chamado batismo no Espírito Santo. Explicaremos o que é isso em outro post. Foi então que muitos deles disseram manifestar dons carismáticos, tal como no tempo dos apóstolos. Aí eles perguntam assim, né? Algum problema? Sim, um baita problema. Porque veja só, existe um documento católico que inclusive eu já citei nas contradições papais, né, onde os papas anulam as falas uns dos outros, chamado Mortalium Animus, que foi expedido pelo Papa Pio XI. E ele vai dizer o seguinte, eu já citei naquele vídeo, eu recomendo que vocês vejam, mas vou citar aqui, olha o que é que ele diz, ó. O documento supracitado diz o seguinte: é claro, portanto, que a Sé Apostólica não pode por nenhum preço tomar parte em seus congressos e que não é permitido por nenhum preço aos católicos aderir a semelhantes empreendimentos ou contribuir para eles. Se eles o fizerem, dariam autoridade a uma falsa religião cristã completamente estranha à única Igreja de Cristo, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Vejam, Pio XI está dizendo que não é permitido, sob nenhum pretexto, católicos reunirem com não católicos para fazer o que quer que seja, exceto proselitismo. A renovação carismática católica, portanto, é um movimento que surge da desobediência direta a um documento papal oficial. Logo, eles não têm moral para apontar o dedo para ninguém. É por isso que eles são considerados o patinho feio da Igreja Católica Romana. E eu vou provar isso com as palavras dos próprios católicos, que olha só as coisas singelas que eles dizem sobre os carismáticos.
Para aquecer, eu vou começar com o mais levinho. Confraria São João Batista vai dizer assim, ó. A RCC é má porque vem do protestantismo. Pretensão de restaurar a verdadeira face da igreja. Novo Pentecostes através do batismo no Espírito Santo. O carismático se opõe à igreja institucional. Carismatismo, igreja espiritual e ecumenismo, doutrina ou emoção, graça e dons, RCC, curas e pecados, o milenarista declarado, o Padre Jonas Abib da Canção Nova. Mais à frente vai dizer o seguinte, ó. Você mesmo que faz parte da RCC certamente desconhece o que pensam seus dirigentes. O povinho é dirigido a certas práticas sem conhecer o porquê delas. É claro que a culpa maior é desses dirigentes, mas também quem participa sem saber o que faz tem culpa na medida de seu conhecimento da doutrina católica e de suas possibilidades de esclarecimento. Em todo caso, deixemos a questão da culpa e das responsabilidades para o julgamento de Deus, pois só Ele conhece as consciências. Tratemos tão somente da ortodoxia ou da heterodoxia das doutrinas da RCC. A RCC é má porque vem do protestantismo. Em primeiro lugar, quero lhe colocar um argumento tirado das palavras de Nosso Senhor no Evangelho. Aí ele vai falar, né? Ora, nos livros carismáticos se lê que os teólogos desse movimento ou que apoiam esse movimento admitem abertamente que a RCC tem origem no pentecostalismo protestante. Se liga só, veja essa confissão. Damos por suposta uma continuidade entre neopentecostalismo católico e pentecostalismo protestante dos anos 1900, bem como entre este e o revivalismo americano do século XIX. Esta continuidade é verificável e declarada. Então é publicamente admitido e declarado que a RCC vem do protestantismo. Ora, como lhe lembrei acima, Nosso Senhor disse que a árvore má não pode dar bons frutos. O protestantismo é árvore má, porque é heresia condenada no Concílio Infalível de Trento. Logo, o protestantismo é mau fruto dessa árvore má. Como podem então os católicos pretenderem colher bom fruto da árvore protestante? Como podem os católicos bem se alimentar de um fruto venenoso de uma árvore má? A RCC é fruto de uma árvore má. Logo, a RCC é má e está errada. Por isso, os católicos que comem um fruto pentecostal carismático protestante estão sendo envenenados de protestantismo. Isso é um dos mais leves, mas olha o que vão dizer mais sobre esses patinhos feios do catolicismo, ó. O blog Santa Mãe de Deus, no seguinte artigo, diz o seguinte, ó. Este é o mal fatal da RCC, que, além de chegar a se contrapor à delegação exclusiva dos apóstolos sob São Pedro, tão só por desviar dos deveres irredutíveis do aprendizado e da observância do magistério infalível, o posterior ao Concílio Vaticano II já compromete terrivelmente a salvação de seus seguidores e abre portas, sim, à sua condução satânica travestida de luz, para o que também alertaram os apóstolos, os santos e os papas infalíveis. Não foi à toa que os papas pré-conciliares ao Vaticano II já haviam condenado o pentecostalismo, o americanismo e o carismatismo enquanto relacionados entre si por causas e decorrências. Você que quer ser católico de verdade, sem mistura de protestantismo, converta-se e procure principalmente sua orientação ao magistério pré-conciliar de Leão XIII, de Pio IX, São Pio X, de Pio XI e de Pio XII e vislumbre encantado como Deus advertiu seu povo com exatidão sobre todos os males que adviriam do modernismo ou liberalismo iluminista. Meus amigos, a situação não está muito boa para a RCC nem para a Unidade Católica não, viu? Como vocês viram, é só flores o que eles estão falando a respeito dos carismáticos, né? Mas vocês acham que acabou? Acabou nada. O que é ruim sempre pode piorar. Respondendo a uma correspondência, Montfort disse o seguinte sobre a RCC, ó. Seu testemunho nos revela de uma maneira bem simples como esse movimento herético protestantoide, que é a RCC, não se distingue dos cultos protestantes. Qualquer um que pesquise um pouco de história vai perceber que a igreja, desde seu início, sempre sofreu ataques de heresias. Por que nosso tempo seria diferente? Arianismo, pelagianismo, jansenismo, modernismo, a RCC não passam de algumas tentativas do inimigo perverter a santidade da obra de Deus.
pode-se entender que a RCC é hoje um câncer para a igreja, e o câncer tende a se alastrar nos organismos debilitados. A RCC e o protestantismo, meu caro, não são remédio para a igreja, mas sim a doença. Só mesmo num século louco como este, para se pensar que a árvore má do protestantismo pode dar bons frutos. Contudo, não tememos que a igreja seja destruída pelo câncer protestante, pois nosso Senhor nos prometeu ao fundar a igreja sobre Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, blá, 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 blá. Veja que eu não estou nem um pouco preocupado com o que esses babacas da Monfort dizem a nosso respeito. Só estou dizendo isso para que vocês vejam que de unos eles não têm nada. Eles vivem arrotando aos quatro ventos esse negócio de unidade para lá, unidade para cá, irmãozinho para lá, irmãozinho para cá, salve Maria, viva a Santa Igreja, salve Roma, blá, 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 aquela baboseira toda que eles vivem falando, né? Mas olha aí, ó. Olha aí, é incrível, é incrível. O mal por si mesmo se destrói. E como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo, lá nos Salmos. Então, gente, vocês estão tendo aqui uma amostra da unidade fajuta que eles pregam para todo mundo. Mas vocês acham que essa declaração da Monfort a respeito da RCC é o pior? Vocês estão muito enganados. Vem mais aí. O que é ruim sempre pode piorar. Blog Rainha dos Mártires, no artigo Por que não só RCC? Perguntas e Respostas, diz: a renovação carismática não realiza um certo bem, trazendo de volta ao catolicismo um certo número de almas e mantendo a piedade em outras? O demônio, que enxerga a longo prazo, eles respondem, sabe perder um pouco para ganhar muito. É o ensinamento da bem-aventurada Maria da Encarnação. Os êxtases, as visões e as revelações não são de jeito nenhum um argumento em conteste da permanência ou da assistência de Deus em uma alma. Quantos se viram que foram enganados com esses tipos de visões? Embora tenham sido a causa da conversão ou mesmo da salvação de algumas almas, é um estratagema do espírito maligno que fica contente em perder um pouco para ganhar muito. Veja, o camarada aqui, autor do artigo, está chamando a RCC de estratagema do demônio. Vocês estão vendo a unidade deles aqui explícita? Veja, eu estou sendo bem irônico. Mas existe uma parte que eu deixei para o final. E está justamente em 2 blogs católicos, que inclusive um deles eu já citei. Vamos lá. O já citado Controvérsia Católica diz o seguinte, ó: fica assim comprovado que a renovação carismática é má em si mesma. As doutrinas e práticas carismáticas são errôneas e nocivas ao bem comum. A igreja, cuja missão é dar testemunho da verdade, não pode aceitar esse movimento em seu seio. Mas a pior declaração sobre a RCC está no blog permanência.org. Vamos ver o que é que eles disseram sobre os carismáticos. Olhem só. O referido blog diz o seguinte, ó: inegável contradição. Devido a essas comparações entre as ideias carismáticas e a doutrina católica, deveria ficar claro, portanto, que, seja lá qual for a disposição individual de seus seguidores em relação à igreja e à fé, a RCC como um todo, de forma alguma, pode ser considerado um movimento católico, mas sim uma seita enganadora do pai da mentira, infiltrada no corpo da igreja. A maioria dos carismáticos pode muito bem negar que eles apoiam tais erros concernentes à graça, ao Espírito Santo, às missões externas da Santíssima Trindade, etc. Mas sua própria renúncia à ação do intelecto tornam explícitos seus erros implícitos. O pensamento carismático faz um paralelo muito próximo com aqueles erros dos primeiros dias da igreja e francamente demonstram uma admiração pelas heresias do protestantismo. A ideia evolucionista que os carismáticos adotaram a respeito do magistério da igreja é uma garantia que eles usam para se protegerem contra qualquer tipo de alegação proveniente dos ensinos anteriores ao Vaticano II, identicamente aos protestantes. Eles descartam a tradição, deixando-se levar
quase inteiramente pela defesa bíblica dos seus assim chamados carismas, depois de terem se submetido a um rito não católico quase sacramental, dirigido e inventado por heréticos. O fato das autoridades eclesiásticas não terem a coragem de condenar a RCC entrará para a história da Igreja no século XX como sendo um fracasso semelhante àquele do Vaticano II em não condenar o comunismo. De fato, tudo isso nos leva a conjecturar se o espírito que os carismáticos alegam seguir não seria o mesmo espírito do Vaticano II, ou seja, o espírito do mundo. Aí eles vão dizer o seguinte, no sumário do artigo. O movimento carismático católico é uma árvore de frutos venenosos plantada pelo demônio entre os protestantes e transplantada para dentro da igreja pelos ventos do Concílio Vaticano II. Olha ele se opondo ao Vaticano II aí, O delírio das autoridades eclesiásticas contemporâneas tem regado e alimentado essa árvore, e a falta de uma adequada formação doutrinária católica entre sacerdotes e leigos tem aplainado e fertilizado o solo na qual ela cresce vigorosamente. Muitas pessoas já comeram de seus frutos mortais no princípio, e agora a juventude vulnerável, tão sedenta por um profundo conhecimento de Deus e pelo senso do sobrenatural que lhes foi negado pela Igreja conciliar, corre um grande risco. Uma geração de filhos da igreja está crescendo convencida de que o pensamento carismático não apenas é perfeitamente normal, como até superior ao tradicional pensamento católico. E ele conclui dizendo: esses frutos são verdadeiramente uma semente de destruição e certamente um dos mais perigosos frutos oferecidos ao homem desde aquele primeiro fruto oferecido a Eva pela mesma serpente. Que possa a nova Eva, a bem-aventurada Virgem Maria, a quem foi dado o poder de esmagar a cabeça da serpente, interceder pela igreja e libertá-la do perigo em que ela se encontra por causa de novidades como a RCC. Vocês estão vendo como eles são unidos? Vocês estão vendo como eles são... Gente, é algo comovente, algo que mexe com a alma da gente quando a gente vê esse tipo de declaração tão singela, né? Aí depois eles vêm chamar a gente de Babel, vêm chamar a gente de confusão, vêm chamar a gente de desunido, de dividido. Olha essa palhaçada que esses caras têm entre si. Olha a forma como eles se amaldiçoam, se excomungam, entende? Olha como é que eles tratam uns aos outros nos próprios blogs deles. E eles querem olhar para nós e dizer que a gente é desunido, que a gente não pode reivindicar o direito de ser parte da Igreja de Cristo porque não tem unidade. Aí vem o Unitatis Redintegratio lá do Concílio Vaticano II dizendo que os protestantes não prodigalizam daquela unidade quando eles próprios não são unidos em porcaria nenhuma. O próprio permanência.org, ele vai falar horrores a respeito do Vaticano II. Olha só o que é que o blog vai falar sobre o Vaticano II. Se liguem só, o princípio segundo o qual, expondo as doutrinas da igreja em face aquelas dos irmãos separados, levando em conta a hierarquia inexistente nas verdades doutrinais, será traçada a via que conduzirá a todos por esta emulação fraterna, um conhecimento mais profundo, uma manifestação mais evidente das insondáveis riquezas do Cristo. Olha o que eles vão dizer sobre o concílio, princípio inaudito, no limite da heresia, porque confia o dever de um mais profundo conhecimento e uma manifestação mais clara das insondáveis riquezas do Cristo ao estudo teológico em comum com os heréticos, como se não fosse o magistério infalível encarregado de transmitir fielmente e de definir claramente a verdade revelada, como se a verdade católica pudesse andar ao par com os erros dos membros das seitas e dos cismáticos e até se colocar em uma emulação fraterna para nos fazer conhecer melhor as riquezas insondáveis de nosso Senhor. São Paulo nos diz em Efésios 3,8, traiçoeiramente citado pelo concílio, olha só, estou chamando o Concílio Vaticano II de traiçoeiro, que lhe foi dada a graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo, de anunciá-la pela pregação da sã doutrina, não pelo diálogo com os heréticos e os cismáticos, expressamente interdito por ele e por São João e por todos os papas. Veja, isso aqui é um blog católico que está atacando o pau no concílio ecumênico da igreja dele.
Mas não se preocupem, eles são unos, eles são unidos. Entende? Mas lembram quando eu mencionei que tinha um blog católico que chamava o Concílio Vaticano II de evento macabro? Foi esse blog aqui, ó. O blog católico Fora da Igreja Não Há Salvação vai dizer o seguinte, ó. O Concílio Vaticano II vai diretamente contra uma ex-cátedra da Igreja Católica e, portanto, é um falso concílio da falsa igreja. Mas vamos mais longe e analisar as outras várias heresias desse evento macabro. Isso aqui foram eles que chamaram, viu? E tem um detalhe. O que eles fazem é exatamente expor as mesmas críticas que o permanência.org, só que com uma forma um pouquinho mais ácida, né? Mas não se preocupem, eles são unidos, eles são unos, eles são perfeitos, eles são uniformes em tudo que eles dizem. Hipócritas é o que são, cada um deles. Aí o meme que eu vou postar agora faz todo sentido quando a gente percebe o quão dissimulados os católicos de internet e militantes católicos romanos são quando vêm querer cobrar unidade da gente. Que meme é esse? Vou mostrar agora. Somos amigos, amigos do peito. Bem, seus hereges, filhos de Lutero, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido com a demonstração clara de unidade, ou a falta dela, dos nossos opositores, os militantes católicos romanos, certo? E eu quero aproveitar também para recomendar um outro artigo do Lucas Banzoli, que já é relativamente antigo, mas é intitulado O UFC Católico, onde ele mostra de forma magistral também a forma como os católicos são unidos ou não, né? E só quem é herege filho de Lutero, curta, se inscreva, compartilhe e vamos mostrar para esses caras, de uma vez por todas, que ninguém mais é feito de trouxa. A internet se tornou o pior inimigo deles. Fora que eles denunciam contra eles próprios e alguns já nem fazem mais questão de esconder. Pararam de fingir e resolveram declarar guerra uns aos outros ad infinitum, né? Agora, a partir de hoje, quando um militante católico vier com esse papo furado de unidade pro seu lado, olhe pra cara dele e fale: então é isso, filhos de Lutero, esse foi o vídeo de hoje. Esfreguem esse vídeo na cara dos apologistas e militantes católicos que vierem com esse papo de unidade para vocês. Até uma próxima, fiquem com Deus e até mais. Valeu, fui!